Se você não entendeu ainda o que aconteceu no caso de Flor de Lis, então assista esse vídeo até o final, porque eu, Renato Brito, estudante de Direito e futuro advogado, vou te explicar em detalhes. Quem é Flor de Lis? Na década de 90, ficou conhecida nacionalmente por adotar diversas crianças de comunidades carentes. Por isso pregava que sua família era seu bem maior. Sua história rendeu até o filme Flor de Lis, Basta uma Palavra para Mudar, que teve lançamento em 2009. Essa produção chamou a atenção de uma gravadora evangélica. Inclusive, isso te gerou um contrato musical. Lançamentos como Questione e Adore e A Volta por Cima fizeram engrenar ainda mais sua carreira. Por que não se candidatar, né? Foi isso que aconteceu. A deputada Flor de Lis foi eleita com quase 197 mil votos, conquistando assim a façanha de ser a mulher mais votada pelo estado do Rio de Janeiro em 2018. Quem é Anderson do Carmo? Era o pastor casado há mais de 25 anos com a deputada Flor de Lis. Se conheceram em 1991, na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, quando Flor de Lis fazia um trabalho de evangelismo com alguns traficantes. Anderson ficou conhecido junto a ela na década de 90, por adotar 37 crianças e adolescentes, que viviam nas ruas no tráfico abandonadas pelos pais. Ao fim, eram 55 filhos, sendo 51 adotivos. Por um fato curioso, Anderson do Carmo, antes de ser marido de Flor de Lis, foi adotado pela deputada. Chegou a ser tratado como genro, pois namorou uma de suas filhas. A morte de Anderson na época. Em 16 de junho de 2019, supostamente 2 motos seguiam o casal enquanto iam para casa. Ao chegar em sua residência, Anderson precisou ir na garagem, quando criminosos o surpreenderam com vários tiros. O pastor foi até levado com vida ao hospital, mas não resistiu. Na época, Flor de Lis deu a seguinte entrevista. O portão da garagem estava aberto, gente. Num lugar perigoso, que já havia acontecido outros assaltos. Minhas filhas tinham sido assaltadas ali naquela rua, né? E ele, por alguma distração, deixou a garagem aberta. Então é nisso que eu acredito, que foi um assalto e que ele morreu defendendo a família. A morte de Anderson, as investigações hoje. Um dos filhos de Flor de Lis se manifestou, afirmando que a deputada e 3 de suas irmãs estavam envolvidas no crime. No depoimento, ele afirma que os 4 colocavam remédios na comida de Anderson, provavelmente em uma tentativa de forjar a morte do pai por problemas de saúde. No celular de Marzi, uma das filhas de Flor de Lis, foram encontradas as seguintes pesquisas na internet: cianeto, veneno, veneno para matar que seja legal, assassino, onde achar. De toda forma, o perito chegou à conclusão que foi utilizado arsênio, que é um tipo de veneno com textura de pó branco, sem gosto, sem cheiro, que pode ser facilmente misturado a alimentos sem que seja percebido. E não para por aí. O envenenamento chegou a fazer 2 vítimas colaterais. Ou seja, 2 outras pessoas que moravam na casa de Flor de Lis ingeriram alimentos destinados a Anderson. Uma delas, inclusive, passou 5 dias internada por intoxicação. Simone dos Santos, outra filha de Flor de Lis, admitiu que era responsável pelo pai passar mal. São palavras da própria Simone. Mas ele não morre não, ele é ruim de morrer. As investigações chegaram à conclusão que uma das armas utilizadas no crime estavam na casa de Anderson. Após várias tentativas frustradas, o grupo decidiu mudar de plano. Agora seria forjado um assalto seguido do seu assassinato, o que configura latrocínio, que é o roubo cujo resultado é a morte da vítima. Em uma conversa entre Flor de Lis e um dos seus filhos, após descontentamentos com atitudes de Anderson, surgiram frases como: um jeito, uma saída, fazer mais o quê? Já que se separar eu não posso, porque eu não posso escandalizar o nome de Deus. Isso não. André, pelo amor de Deus, vamos pôr um fim nisso. Me ajuda. Cara, eu estou te pedindo, te implorando. Até quando vamos ter que suportar esse traste no nosso meio? Falta pouco. Ao fim, o pastor Anderson foi assassinado na garagem de sua casa com vários tiros. Outros crimes.
A adoção das 55 crianças e adolescentes pode não ser uma coisa boa. Uma pessoa que morava na casa da Flor de Lis e quer se manter em anonimato, provavelmente com medo das represálias da deputada, trouxe à tona novas acusações. Disse em depoimento que tanto Flor de Lis quanto Anderson do Carmo não tinham nenhum tipo de emprego, nenhum tipo de renda. E esse marketing das 50 crianças praticamente era a única fonte de renda que eles possuíam. Existia na casa, sim, uma geladeira que não ficava na época no quarto da missionária Flor de Lis. Essa geladeira ficava na cozinha, porém ela tinha cadeado e grade. Ficava trancada e só quem tinha acesso à chave era Anderson, a missionária Flor de Lis e Carlos, que era quem cuidava de toda a alimentação da casa. Batata frita para os mais privilegiados, bife, e para as outras crianças sempre era frango. Sempre era uma comida um pouco menos de valor. Não eram só os privilégios que aconteciam. Essa pessoa também contou as relações sexuais entre Flor de Lis e seus filhos. Durante o convívio era perceptível que eles tinham relações sexuais entre irmãos, entre pai e filha, entre mãe e filhos. Isso era nítido, notório, e inclusive contado pelos próprios. Um dos filhos confirma a história e acrescenta que a deputada Flor de Lis oferecia seus filhos a pastores estrangeiros. Seria uma forma de recepção. Quem foi denunciado? Lucas César dos Santos é um filho adotivo de Flor de Lis. Foi denunciado por associação criminosa. Aparentemente não estava na cena, mas ajudou o irmão na compra da arma do crime. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, foi denunciado por associação criminosa e homicídio triplamente qualificado. Aparentemente foi o autor dos disparos. Marcos Siqueira é um ex-policial e não tem parentesco com Flor de Lis. Foi denunciado por associação criminosa e uso de documento falso. Marzi Teixeira da Silva e Simone dos Santos Rodrigues são filhas adotivas de Flor de Lis. Foram denunciados por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa majorada. Participaram dos envenenamentos. André Luiz de Oliveira, filho adotivo de Flor de Lis, denunciado por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa majorada, foi flagrado tendo conversas com a deputada combinando o envenenamento. Carlos Francisco Silva é filho adotivo de Flor de Lis, denunciado por homicídio triplamente qualificado, ajudou a planejar a morte de Anderson. Adriano dos Santos, filho biológico de Flor de Lis, vai responder por associação criminosa e uso de documento falso. Ajudou a forjar a carta falsa que dizia que Lucas era o autor dos disparos. Andréa Santos Maia é a mulher do ex-policial Marcos, que vai responder por associação criminosa e uso de documento falso. Ajudou o marido com a carta falsa. Neta de Flor de Lis vai responder por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa majorada. Buscou por assassinos para tentativas anteriores. Esse é mais um resumão de cada caso. Se você quiser ficar sabendo mais detalhadamente, comente aqui embaixo nesse vídeo, que aí futuramente eu posso fazer outro explicando cada um desses casos. Flor de Lis. Flor de Lis vai responder por tentativa de homicídio, homicídio triplamente qualificado, falsidade ideológica e organização criminosa. Flor de Lis, antes de consumar o homicídio, tentou matar Anderson várias vezes através do envenenamento e por motivos alheios à sua vontade não conseguiu. Isso configura tentativa de homicídio. A pena por homicídio vai de 6 a 20 anos. Porém, a tentativa reduz esse valor de 1 a 2/3. Sobre o homicídio triplamente qualificado, na peça de denúncia do Ministério Público contra Flor de Lis, fala as seguintes questões. Por motivo torpe e por vingança abjeta relacionada ao descontentamento dos denunciados, com forma que a vítima controlava as finanças e administrava os conflitos existentes na extensa família, por meio cruel, eis que alvejada por dezenas de disparos de arma de fogo, inclusive na região próxima às genitárias, a vítima agonizou com intenso sofrimento até a sua morte. Mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que foi atingida de surpresa na garagem de sua residência quando, inclusive, vestia apenas sua roupa íntima.
Então tudo isso configura um homicídio triplamente qualificado. A denúncia já foi oferecida no caso de Flor de Lis e Anderson. Porém, mesmo que seja condenada em primeira instância, ela não poderá ser presa. Isso porque os parlamentares não podem ser presos por pena definitiva. Antes, ele terá que deixar o cargo ou ter pena transitada em julgado, que é quando não existe mais possibilidade de recurso. Enfim, o deputado Léo Mota entrou com um pedido de perda de mandato da deputada, e isso vai ocorrer em esfera administrativa. Esse caso ainda tem muita coisa para acontecer, e provavelmente eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Então se inscreva no canal e ative o sininho, porque quando sair você já vai ficar sabendo. Então muito obrigado por ver o vídeo até aqui, um forte abraço, fui!